Nós vamos suspender os trabalhos. Nós vamos ter que suspender por 15 minutos. Mas fico aí que é para poder dar quórum. Deu? Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Eu gostaria de avisar os nobres colegas vereadores que os trabalhos serão suspensos por 15 minutos, porque ainda temos sessão nossa que estamos revisando os projetos que o Giovanni ontem pediu com urgência. Dentro de 15 minutos estaremos de volta. Muito obrigado. É isso aí. Aí nós aguardamos aí. Uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma. Ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço. De progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu poder. Criciúma és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu poder. Criciúma és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma.
queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu poder. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu porvir. Criciúma, nasceste menina. Dessa sessão desta noite. Solicito agora para que o secretário faça a leitura do expediente. Sessão do dia 20 de 10 de 2009. Requerimento número 126/09, de autoria da vereadora Romana Remor. Requerimento número 127/09, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Indicação número 463/09, de autoria do vereador Vanderlei Zillen. Indicação número 46409, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicações números 465, 466 e 467/09, de autoria do vereador Isio Inácio. Projeto de lei número PL 123/09, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Projeto de resolução número PR/012/09, de autoria da mesa diretora. Criciúma, 20 de outubro de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através desse comunicar que o vereador Edson do Nascimento não se fez presente na sessão de ontem e nem se fará presente na sessão de hoje por estar em Chapecó juntamente com 2 servidores deste poder, onde foram conhecer o sistema de controle interno implantado naquela igreja casa legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para retirar votos das mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, assessoria parlamentar. Convite. O Governo do Estado de Santa Catarina e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional em Criciúma convidam para o seminário de avaliação de resultados da CDR Criciúma. Data, 23 de 10 de 2009, sexta-feira, hora, 15 horas, local, auditório do primeiro, auditório número 1 da SATIC Criciúma. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre desta noite, conforme solicitação do vereador Gérvio Manuel, a Unesc, representada neste ato pelo reitor Gildo Volpato, discorrerá acerca da recém-inaugurada Sala dos Municípios implantada naquela universidade. Desta forma, gostaria de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Pode sai. Você terá 30 minutos, reitor. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do vereador Geves, né, de a gente
estar aqui nesse espaço falando um pouco sobre o projeto recém-implantado na Universidade, na Unesc, a Sala dos Municípios. Cumprimentar todos os senhores, né, que se fazem presentes nessa sessão, nessa plenária. Bem, da onde é que surgiu, como surgiu a Sala dos Municípios, né? Já no ano passado, nós, através de uma discussão que nós tivemos no processo de planejamento da instituição, a gente já detectou que a instituição Unesc precisaria estar mais envolvida com todos os municípios da região, né, já que a gente tem um corpo de pessoal bem qualificado, né, 50% dos professores nossos da instituição são professores com mestrado e com doutorado. A instituição tem uma estrutura física, as instalações, né, que são motivo de orgulho para todos os professores, alunos, funcionários e para as pessoas daqui da região. Isso reconhecido, inclusive, pelos avaliadores de cursos quando vêm na nossa instituição, de várias outras universidades do país. Então, nós temos uma estrutura de laboratórios, de equipamentos, né, de ponta mesmo no país. E durante esses anos todos, então, a instituição ela se qualificou muito, tanto do ponto de vista então, da estrutura física, da construção, né, aulas, laboratórios, quanto também dos equipamentos, né, dos instrumentos de pesquisa, enfim, de ensino, e também na qualificação do corpo docente. E a gente percebeu, então, que teríamos condições de criar algumas possibilidades, ou criar uma estrutura, ou criar um projeto que pudesse colocar essa inteligência ou essa capacidade instalada na instituição a serviço do desenvolvimento da região. E aí percebemos que existe uma grande fragilidade, uma grande dificuldade de pessoal técnico mesmo, instrumentalizado nos municípios que nós visitamos ao longo desses anos também, para elaborar bons projetos, né, projetos criativos, projetos que poderiam provocar desenvolvimento nas regiões. E por isso mesmo, por falta de técnicos, de capacidade técnica instalada nos municípios, muitos recursos que poderiam vir para aqui, para o sul de Santa Catarina, não estão vindo, até porque eles não sabem muito bem onde é que tem as fontes de fomentos. Numa rápida pesquisa que foi feita, posso dizer até que o Adriano levantou, né, cerca de 250 capacidades e possibilidades de busca de recursos que tem junto ao governo, municípios da região da ANREC, da MESC e da Morel não buscam em 7 lugares, 17 fontes de fomentos. Então tem 17 portas de entradas para a busca de recursos que as prefeituras conhecem e que os técnicos das prefeituras conhecem. Na grande maioria, é lançado editais, é aberta a possibilidade e as pessoas se querem têm conhecimento disso ou têm capacidade técnica para fazer, para produzir esses projetos, para buscar recursos, para poder, projetos que são tanto de ações sociais quanto de infraestrutura dos municípios, enfim, né, de construções. E aí, a gente, passando nos municípios durante o período eleitoral agora, que antecedeu o mês de junho, a eleição foi dia 3 de junho, nós também passamos de março até maio, por aí, em todos os municípios da região da REC e da MESC. E nessa passada que a gente deu para conversar, para falar da eleição da Unesc, né, para colocar algumas questões, inclusive pedindo apoio para todas as prefeituras, nós também identificamos isso, assim, essa dificuldade e essa falta e essa necessidade, né, que os municípios tinham de que houvesse uma interação, né, uma relação maior e uma comunicação maior entre cada um dos municípios com a própria universidade da região, que é a Unesc, é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Né? Ela não é a Universidade do Oeste, é a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Então essa identificação teria que ser buscada muito mais além do que o simples transporte coletivo que as prefeituras dão, né, para os próprios alunos para virem para fazer o curso superior na instituição, enfim, que a gente deveria estabelecer outros vínculos, né, e outras formas, né, de interação. E aí a gente assumiu o compromisso, né, primeiramente de que a gente teria alguém em Brasília, né, o tempo todo a gente disse isso, garantiu isso, a gente vai ter alguém em Brasília e nós vamos ter alguém na Unesc que vai estar interagindo com vocês no sentido de diagnosticar as necessidades e as demandas e junto com vocês também pensar bons projetos, elaborar bons projetos criativos e aí buscar, né, fontes de fomentos em Brasília. E foi o que a gente fez. Só que a ideia o que seria uma pessoa em Brasília e uma pessoa na Unesc, acabou se tornando também num espaço físico, numa estrutura, né, e com um número de pessoal, com uma estrutura de pessoal maior do que essa ideia inicial.
E aí, no dia 28, então, de agosto, nós criamos, né, oficialmente a Sala dos Municípios, fizemos uma inauguração, inclusive, de um espaço físico, um espaço adequado, né, que tem computadores, tem uma sala ambiente, tem uma mesa grande, tem armários, tem computador, tem estantes, inclusive, com as bandeiras todas dos municípios aqui da região, bandeiras em miniatura, mas todas elas estão lá expostas, né? E também tem um pessoal que já está capacitado em lidar com o SINCOV, né, que é o sistema, que é um sistema de cadastramento dos projetos em Brasília, que é tudo online hoje, né, e pessoas que estão lá também, 2 pessoas que estão lá, ajudando os técnicos das prefeituras para alimentar esse site, ou seja, para colocar lá os projetos, né, em tempo hábil, enfim, ensinar eles a fazer isso também, e orientar eles no sentido do cadastramento dos projetos, dos pedidos de recurso. Enfim, o que tem, né, qual é o objetivo, a razão de ser, então, da Sala dos Municípios? Eu ia até colocar aqui, mas não tem necessidade, né? Apoiar a gestão dos municípios da ANREC e da MESC na prospecção de oportunidades e de captação de recursos, implementação e monitoramento de projetos, contribuindo para o desenvolvimento regional. Então, as ações imediatas que a gente fez, então, temos um quadro de pessoal hoje, com uma pessoa em Brasília, que é o Adriano, né, que está lá à disposição dos municípios, inclusive os prefeitos diretamente agendam com ele, ou agendam por meio da Sala dos Municípios, ele vai buscar no aeroporto, ele faz as agendas todas dos prefeitos lá, ele acompanha os prefeitos e, inclusive, ele fica com toda a agenda das demandas depois que os prefeitos forem embora. Então, inclusive, ele registra as visitas, registra os trabalhos feitos pelos prefeitos e manda para o pessoal da comunicação nos próprios municípios. Então, ele tem feito essa interação, né, e esse acompanhamento e oferecido esse suporte a todos os prefeitos, vereadores, né, que estão indo a Brasília buscando informações, buscando aportes, inclusive, financeiros. Dentro da Unesco também tem uma pessoa diretamente ligada com os municípios, fazendo a interface com os prefeitos, com os vereadores, enfim, né, com os técnicos, principalmente com os técnicos também das prefeituras. E também temos um profissional, uma professora que está dentro da instituição, que tem uma titulação, né, muito importante, porque ela é doutora, né, ela tem um doutorado e ela faz a interface daí com os doutores, com os professores, mestres e doutores da instituição, ou seja, ela acaba acompanhando as comissões de trabalho, as comissões de elaboração de projetos, internamente com o nosso quadro de professores, né, que são quase 300 e poucos professores, mestres e doutores. Tem 300 professores especialistas e 300 professores entre professores com mestrado e doutorado nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, o que a gente tem feito também é um movimento interno bastante grande na instituição, né, dizendo que, para além dos professores terem como responsabilidade, né, serem excelentes professores do ponto de vista da formação dos profissionais que estão lá fazendo graduação, além de eles terem seus projetos de pesquisa, né, e produzirem conhecimentos em relação aos seus objetos da sua área do conhecimento, é fundamental que eles também se comprometam com o desenvolvimento da região e que tenham também essa disposição e essa disponibilidade de estar trabalhando junto com as prefeituras, junto com as demandas da região, elaborando projetos. Eles também têm eles vão ter um certo ganho em relação a isso também, um plus, inclusive nos seus salários, porque na medida em que a gente tenha projetos exitosos, né, isso também acaba reforçando, inclusive, os próprios salários dos professores quando eles se envolvem nesses projetos, né, e aí ganha a instituição, porque está dando essa condição social, né, comunitária, fazendo o seu papel, ganham para os professores que estão envolvidos, ganham os municípios que estão buscando recursos para poder, né, melhorar as suas ações, as suas atividades e fazer com maior competência, inclusive, o seu trabalho, né, seu trabalho em cada comunidade. Nós já tivemos algumas ações, né, pontuais na Sala dos Municípios. Tivemos uma capacitação no dia 27 e 28 de agosto já, onde vieram para a instituição, para a Unesc, dois representantes do Ministério do Planejamento e um representante do Tribunal de Contas da União para falar sobre a plataforma do SINCOV, né, para ensinar, inclusive, técnicos de cada uma das prefeituras da ANREC e da MESC para usar o SINCOV, ou seja, esse site, ou esse portal, na verdade, do governo federal, para poder cadastrar os projetos, então, para ensinar, para instrumentalizar
todos os técnicos das prefeituras, da REC, da MESC e da Murel, que são responsáveis pelos projetos, para que eles saibam fazer com competência, né, e lidar com a competência com esse sistema, com essa plataforma. E da mesma forma também o Ministério Público também veio, a Controladoria da União, que veio no primeiro momento, para também ensinar essa questão, os cuidados que tem que ter na prestação de contas depois, né, na utilização desses recursos públicos. Também veio no mês passado a diretora de Ciência e Tecnologia do Ministério dos Esportes para trabalhar em cima de um edital que está aberto, inclusive orientando as prefeituras da REC, da MESC e da Murel para elaborar projetos na área do esporte e do lazer. Então ela também ficou trabalhando aqui com todos os profissionais de todas as prefeituras, né, que foram convidados, contactados para poder fazer essa capacitação com ela. Está marcado próximo mês um curso também com o Ministério Público aqui de Santa Catarina, né, com o Tribunal de Contas, também para instrumentalizar os técnicos das prefeituras, para tomarem o máximo de cuidado, né, tecnicamente, para que não tenha depois problemas futuros, inclusive nas prestações de contas. E eu tive conversando com algumas pessoas, inclusive do Tribunal de Contas, e que falaram que a experiência deles demonstram que os problemas com prestação de contas de projetos sociais, projetos comunitários, projetos, né, que vêm, inclusive, de prestação de contas dos recursos públicos, eles acabam dando problema muito mais por problemas técnicos, né, por deslizes técnicos do que por má fé dos servidores públicos, do prefeito, enfim, da equipe técnica, dos secretários. Então, é fundamental que os técnicos, então, tenham essa capacitação, né? Então, um dos objetivos muito fortes da Sala dos Municípios é realmente a gente criar uma inteligência, uma capacidade técnica muito grande na região, é capacitar mesmo as equipes técnicas das prefeituras, para que a gente, nos próximos anos aí, né, possamos elaborar excelentes projetos e que saibamos, né, os lugares onde tem recursos e as possibilidades de a gente buscar o máximo de recursos para provocar e promover o desenvolvimento da região. Não é possível que com a história que nós temos aqui no sul de Santa Catarina, ter sido um dos maiores indicadores, né, de qualidade de vida, né, de índice de desenvolvimento humano, nós hoje estamos com o segundo pior, só perdemos para a região de Lagiana, né. Então isso também a gente precisa rever, precisa buscar, né, de novo esse desenvolvimento na região, mudar esses índices que são vergonhosos para a região sul de Santa Catarina, se for para comparar com a condição e a qualidade de vida que a população nossa já teve há uns anos atrás. Então, a gente sabe que é o problema da BR-101, que os outros lugares acabaram sendo contemplados, né? Nós aqui ficamos com esse estrangulamento, não temos condições nem por via terrestre, nem aérea, nem marítima para poder né, melhorar o nosso transporte. Então isso está chegando e a gente precisa estar preparado, né, para poder acolher e para poder, na verdade, potencializar com essas melhorias da infraestrutura que nós vamos ter na região, melhorar também cada município para poder não sofrermos depois com a nossa falta de conhecimento, de competência técnica, e depois ter que responder, né, por problemas sociais, problemas ambientais, problemas, né, diversos que poderão advir se a gente não estiver preparado para receber essas mudanças, alterações, essas melhorias do transporte, né, inclusive que vamos ter nos próximos anos. Então, é esse o papel da instituição, né? Eu acho que a gente tem claro que a gente precisa mesmo interagir muito mais com os municípios. Quanto mais a Unesc estiver ajudando nos municípios, né, o fortalecendo os municípios, mais fortalecida ela também se torna, porque é um caminho, é uma via de mão dupla, né? Na medida em que a instituição está fortalecida o suficiente para poder ajudar no desenvolvimento regional, né, pensar bons projetos e ajudar, inclusive, na execução desses projetos e ajudando o desenvolvimento e o índice, inclusive, de desenvolvimento humano, né, e de qualidade de vida da população, a própria instituição também se desenvolve e se potencializa mais para poder fazer essa via de mão dupla. Então, a instituição só se fortalece numa sociedade, numa comunidade fortalecida. E uma sociedade também só se fortalece com a ação proativa, né, e inteligente da própria universidade. Então, é esse o propósito, esse o princípio da Sala dos Municípios. Não sei se ficou claro, né? Nós teríamos ainda 14 minutos.
Se algum dos vereadores quer fazer uma interrogação, esse tempo vai ficar com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o Gil, nosso reitor, o Adriano, sua equipe. Antes, nós tínhamos a ANREC, e temos a ANREC. A ANREC, o papel da ANREC é desenvolver junto com os municípios, né, que compõem, um trabalho de buscar recursos, planejar, buscar recursos com projetos em Brasília. Além da parte técnica, a parte política. Hoje nós temos a sala dos municípios, que realmente, com certeza, vai ajudar bastante, até porque vai aprimorar, né, e fazer com que as prefeituras realmente trabalhem, porque dizem que dinheiro tem em Brasília. Apresentar bons projetos, os recursos estão aí. Essa sala dos municípios e a ANREC não entra em conflitos, às vezes, porque um deve ser político, outro técnico, ou vice-versa. E se essa sala do município, que foi criada na UNED, é apenas para a ANREC ou para a região sul, a mesorregião, com a MESC, a MUEL e a ANREC. Então, eu gostaria que o Gil me explicasse se realmente a sala do município compõe todos esses municípios da mesorregião sul, né? E qual foi, se fortalecendo a sala do município, enfraquece a ANREC, o seu corpo técnico de planejamento, que isso então era um papel exclusivo da ANREC, e tinha os técnicos lá, e hoje então nós temos os técnicos trabalhando na Unesc, acho que exatamente para fazer com que esses projetos venham com mais facilidade ou com mais recursos para a região. Então eu gostaria de saber se existe algum enfraquecimento de um e fortalecimento do outro, e se essa sala do município vai também colaborar com os municípios da MESC e da Murel. Certo. Em relação à questão do enfraquecer, né, ou não a REC, a gente teve uma reunião umas 2 semanas atrás, o Ginga, e a gente convidou também o Zen, que era o que estava deixando a presidência da ANREC, né, e o Luiz Fernando Cardoso, né, o secretário de desenvolvimento regional. Justamente para a gente discutir, na verdade, os níveis de competências de cada uma das instituições, né, para a gente entender bem qual seria o papel, né, de cada uma das instituições. E aí a gente, na verdade, apenas oficializou numa reunião que a gente já tinha percebido, né, como competência mesmo de cada uma das instituições. Primeiro, né, eu gostaria de dizer que a ANREC tinha alguns problemas, vinha tendo alguns problemas antes das salas dos municípios existir. Então, a gente não provocamos nada, né, de problemas da ANREC pela criação das salas dos municípios. Eu acho que ficou mais evidente o problema que tinha, mas ela já estava com problemas e com algumas discussões, né, e com alguns ajustes para fazer, independente da criação das salas dos municípios. Então, apenas apareceu mais, deu mais evidência ao problema que estava ocorrendo nessas associações. Então, não foi a sala dos municípios que provocou uma convulsão nas associações, elas já tinham e simplesmente coincidiu que apareceu mais fortemente com a criação das salas dos municípios. Isso ficou muito claro nas conversas que a gente teve também. Então, como é que ficou claro assim para a gente, né? Nós, quando criamos a sala dos municípios, em momento algum a gente quis fazer sombra, né, ou quis prejudicar qualquer uma das instituições. A gente quer o tempo todo somar, né, juntar forças, né, potencializar, né, através dessas instituições a nossa região, né. E aí, por isso que a gente fez a reunião mesmo, porque a gente estava sentindo que tinha alguns mal entendidos, assim. E aí ficou muito claro, assim, a condição, né, e a competência técnica que a instituição tem. Então, nós precisamos do movimento político, dos engajamentos dos prefeitos, para defender os projetos, né. Mas quem vai pensar, por exemplo, na capacitação, é muito mais fácil a instituição de ensino superior, uma universidade, por exemplo, trabalhar a capacitação de todas as prefeituras, e daí envolve sim a ANREC, a MESC e a Murel. Nós não estamos discriminando, inclusive, a Murel, a gente está, cada evento, cada ação da sala dos municípios, a gente está convidando também todos os municípios de Imbituba para cá, né? Sem discriminação, e estão vindo os técnicos também das prefeituras, diversos técnicos das prefeituras da Murel também, né, porque a gente quer trabalhar realmente o sul de Santa Catarina, até porque a gente está naquele movimento também do Prosperidade Sul Catarinense,
E junto com a RBS também estamos naquela campanha da Rádio Som Maior, que é pensar regionalmente, e seria uma contradição muito grande se nós não fizéssemos isso, não trabalhássemos o sul de Santa Catarina. Então, por isso, todas as ações que a gente fez até agora, a gente contemplou a ANREC, a MESC e a Murel. Então, o nosso papel realmente é um papel técnico, é um papel de instrumentalizar os municípios. E que, de certa forma, se for para a gente comparar a forma como a ANREC vinha fazendo, contratando uma empresa com um técnico, 2 técnicos, é incomparável que a condição da Unesc é muito maior para poder dar esse suporte do que 1, 2 técnicos que eles contratavam, né, que a própria ANREC contratava por meio de uma prestadora de serviços. Então, realmente é um outro papel. E aí a MESC, então, tem um papel, a ANREC, as associações têm um papel político muito forte. De força, de congregar a força política de todos os municípios, independente do partido. E aí buscar, né, defender e apoiar todas as iniciativas que é importante para todos os municípios da região. Esse é o papel da ANREC mesmo. Né? E para a universidade, então, é a capacitação de quadros. Nós ficamos com a responsabilidade de formar quadros de competências mesmo, múltiplas, diversas áreas, na região da ANREC e da MESC da Murel. Então, ficamos com essa competência. A Secretaria de Desenvolvimento Regional é um projeto, né, de administração pública do governo estadual. Então, também é ali que tem o recurso. É ali que tem recursos. Então, nós podemos, inclusive, estar elaborando projetos para buscar recursos junto na Secretaria de Desenvolvimento Regional, apoiando as prefeituras para poder elaborar bons projetos, para ir aqui na Secretaria de Desenvolvimento Regional buscar recursos também, pedir recursos para o governo do Estado. Então, realmente, não tem conflitos, na verdade, de interesses e de responsabilidades, e se a gente, cada um, trabalhar bem o seu papel, a sua atribuição, nós só temos que nos potencializar mesmo muito. Até porque nós estamos discutindo aqui na comissão de parlamento comum, que com certeza vai colaborar e fortalecer ainda mais as associações de... Certo, exato. Eu gostaria que o pastor Géves fizesse parte da palavra e que fosse meio rapidinho, se fosse possível. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, em relação, eu estava pensando na questão do parlamento comum, quando ele estava falando, estava viajando nesse parlamento aí, com certeza a Unesc, a sala dos municípios de forma específica, vai ser fundamental, né, para essa articulação e também para trazer dados, informações, tudo que vai precisar. Mas a minha questão... Eu tenho várias perguntas. Como a gente tem uma reunião agendada, então eu vou deixar para te perguntar nessa reunião. Mas eu vou te perguntar algumas coisas assim que me saltou aos olhos quando eu ouvi falar da sala dos municípios. Primeiro, que eu não tinha todas essas informações e estava meio que flutuante. Sabia que ia trabalhar em função dos municípios, mas não sabia como. Mas na questão de projetos, se tem um mecanismo, um braço que possa trabalhar com as instituições, com as ONGs, né? Enfim, em relação a projetos específicos. Uma vez que está dentro do município, esses projetos estão dentro dos municípios, se existe essa condições, na verdade, de viabilizar através, com certeza, né, da prefeitura, do executivo, mas que fosse pontual, né, nos projetos. Por exemplo, um centro regional de combate de prevenção aliás, de tratamento de usuários, enfim. De drogas. Exatamente. Algo pontual, que fosse direcionado. E essas instituições que já existem em vários setores, se isso pode ser de forma específica, né? Uma das perguntas. A outra pergunta na questão tem tantas perguntas aqui, eu vou te fazer mais uma. Sim, em relação a Unesc em si, ou seja, qual a possibilidade das salas do município? Primeiro, gostaria de saber se a sala dos municípios é da Unesc, está lá dentro. Mas se na hora da burocracia, na hora do envolvimento, do acesso, tem a ver com a Unesc de forma estrutural, ou ela é como se fosse um órgão, né, dentro da Unesc,
mas que trabalhasse de forma autônoma. Ou vai usar toda a estrutura da Unesc para fazer essa conexão, né, enfim, para buscar esse projeto, para buscar os projetos. E se há condições de capacitar as instituições, as lideranças, enfim, nessa questão de captação de recursos, ou só os secretários, enfim, e o executivo em si, ou se há condições de fazer aí tantas pessoas que têm vários projetos bons na cidade, vários projetos mesmo, mas que não funcionam, não conseguem viabilizar por falta de recursos e por não saber buscar, não sabe onde buscar, não sabe nem fazer um projeto, né? Eu já passei por isso, passo por isso até hoje, e com certeza tem muitas instituições que estão na mesma condição. Então, essas 3 perguntas, eu gostaria também de agradecer a vinda do Gildo Volpato, né, e por essa explanação, e em breve estaremos lá para fazer o restante das perguntas, que tem bastante. Na verdade, posso responder já, presidente? Pode. As 3 perguntas têm muito a ver uma com a outra, né, vereador? Elas estão muito linkadas uma na outra, assim. O que eu poderia dizer é que a gente já está fazendo algumas ações, tá, em Brasília, pela Sala dos Municípios, que são de entidades, de ONGs, sem ser via direta da Prefeitura, porque a gente está entendendo que são ações, quando a demanda que chega, né, a gente entende que é importante, é fundamental para o município, que a gente possa buscar alguns aportes, alguns recursos, a gente está se colocando à disposição e ajudando e fazendo, sabe? Então, isso já pode ficar pensando, até a capacitação, tu perguntasse essa capacitação também de pessoal. Se os municípios, a gente convida os municípios, aquelas vagas que os municípios não estão vindo, já estão sendo aceitos, né, e estão sendo convidados representantes de entidades sem fins lucrativas, de ONGs, né, daqui da região, de Criciúma também muitos já foram fazer essas capacitações, porque algumas prefeituras não mandaram, né, ou não puderam mandar por alguma razão tal. E as vagas já foram ocupadas por outros representantes de outras entidades, outros órgãos. E a questão das salas dos municípios, ela está lá como estrutura, tanto ela pode servir como um espaço para as pessoas ir lá, agendar e sentar para trabalhar uma tarde inteira em cima de um projeto, buscando dados na biblioteca da instituição, quer dizer, de forma autônoma, agenda a sala, pede para poder utilizar para fazer algum trabalho, né? Ou reuniões, por exemplo, que são de encaminhamentos de projetos e que, inclusive, tem a equipe dos técnicos da universidade junto. Então, serve tanto para uma coisa quanto para outra, né? Serve tanto para as pessoas ir lá usufruírem desse espaço, né, para poder pensar projetos e aí buscar informações da instituição, como um todo, que está ali próximo, muitos dados, muitas informações, quanto também para poder elaborar os projetos específicos vinculados com as prefeituras. Então, servem para as duas coisas, servem tanto para a comunidade, né, em geral, quanto vinculados diretamente com alguns técnicos, com pessoas da prefeitura, das prefeituras. A gente não quer se restringir, né, à questão só de técnicos da prefeitura, por isso que é dos municípios, né? Eu só gostaria de fazer uma pergunta, o nosso colega vereador Douglas quer fazer uso da palavra, vereador? Eu vou passar mais 5 minutos então, porque o nosso tempo está esgotado. Tá certo, bem rápido. Para comunicar, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus cumprimentos aos presentes, ao reitor Gildo Volpato. Não poderia de forma nenhuma estender também meu cumprimento ao Adriano, que trabalhou na Câmara, o colega presente, e foi um grande colega de trabalho por um bom período. E quero dizer, vereador, reitor, que quando soube pela imprensa que o Adriano ia assessorar essas salas dos municípios em Brasília, eu, sinceramente, achei que foi um gol de placa, porque, assim, com toda sinceridade, eu acho que deve ser uma das pessoas que mais conhecem esse assunto no sul de Santa Catarina. Isso é de conhecimento público, não se trata de uma opinião meramente pessoal. Reitor, nós estamos há alguns dias já aqui na Câmara de Vereadores organizando uma articulação, vamos chamar assim, envolvendo todas as câmaras, pretendendo envolver todas as câmaras de vereadores da REC. Certo. São muitos vereadores. Né? Um projeto da colega vereadora, ela não quer que cite o nome, mas não tem por que não citar. A vereadora Romana. E aprovado por todos, por unanimidade, que tem tido a participação
empolgado de vários de nós vereadores, né, que estamos lá na comissão, organizada particular. E nós temos falado muito sobre essa sala. Né? Existem alguns projetos que são projetos de natureza, por natureza, eminentemente regionais, e que pela característica, pela competência, pela tradição e pela forma como são administrados os municípios, enfim, por uma série de razões históricas e legais, esses assuntos regionais são, assim vamos dizer, tratados com um certo... não são priorizados na forma como não recebem a priorização proporcional à importância que tem, é isso. Citaria vários exemplos, vou ficar apenas num. Né, a questão, por exemplo, da bacia hidrográfica. Nenhuma bacia hidrográfica, pelo menos aqui na nossa região, a bacia hidrográfica, ela percorre vários municípios. Né, entre a nascente e a foz de um rio, de um córrego, né, ele não respeita o limite formal, legal do município, né, ele percorre toda a região. E, por exemplo, nesse assunto existe uma demanda extraordinariamente grande, como todo esse processo de poluição que houve na história da região, né, que o prefeito, por uma série de razões, eu estou aqui no 4º mandato, posso afirmar assim, por uma série de razões, ele não trata o problema que vem lá do pé da serra até no mar. O prefeito de Criciúma, o prefeito de Forquilinha, o prefeito de... É um assunto tipicamente regional e não está na cultura nossa, e a REC também não cumpre esse papel. Historicamente não cumpriu. Nós, vereadores, a ideia do parlamento é exatamente pegar esses temas regionais e dar força política para ele. Dar força política para os temas regionais. Envolver as câmaras de vereadores, você imagina. Envolver esse conjunto de câmaras de vereadores. Agora falta, evidentemente, vai faltar para as câmaras de vereadores, que nós não temos, né, o conhecimento e o preparo técnico e a pessoa formada tecnicamente para nos dar suporte para fazer a mobilização, para fazer a pressão, para fazer, enfim, um trabalho de articulação política, né, para reivindicar. Porque a política existe legitimamente para isso. Então, a nossa ideia, já aproveitando a presença aqui, nós vamos procurá-lo, e aproveitando aqui de público já para colocar essa questão, que nós vamos precisar muito desse apoio da Sala dos Municípios para dar suporte, como já disse, técnico, de conhecimento científico, suporte profissional de pessoas com capacidade capacitadas, para que essa articulação política tenha também respaldo técnico, tá certo? Gostaria de falar sobre isso. Eu penso que... Eu só gostaria de comunicar ao nosso convidado que o nosso tempo está esgotado, que ele fosse rápido na resposta. Bem rápido. Eu acho que foi algo parecido que tu colocasse no dia do lançamento daquela campanha lá com Lessa, né? De que os grandes temas, os temas regionais, deveriam ser de conhecimento e de luta de toda a região mesmo. E que a gente deveria ter o conhecimento técnico em cima de grandes temas para que a gente pudesse agir coletivamente. Então, acho que essa é a ideia mesmo. Assim, eu acho que, e aí o que nós pudermos fazer, né, para poder... mas preciso apresentar os grandes temas, quer dizer, o que vocês percebem como os grandes problemas, né, e aí dialogar lá conosco para ver se é isso também que os técnicos lá percebem como grandes problemas, para a gente sair daí com uma demanda, né, específica, detalhada, determinada, né, e defendida por todos. Né? E aí a gente tem todo o conhecimento técnico para poder ajudar no que for preciso. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, se fosse possível, que nós temos mais pessoal hoje que vai fazer parte da mesa. Então, eu gostaria, né, de agradecer esse espaço, né, e colocar o NESC à disposição de vocês todos, né, para tirarem dúvidas, terem mais dados, mais conhecimentos sobre o funcionamento, sobre as atividades que a gente desenvolve. Por mais divulgação que procura ser feita, mas muitas coisas as pessoas da comunidade não sabem que a instituição está fazendo, o que ela poderá fazer, né? Então a gente se coloca à disposição da casa, né, sempre que for necessário, e também para ajudar nesse pleito que vocês acabaram de me fazer. Né? Da mesma forma, a casa agradece, a casa está sempre de porta aberta para a Unesc, principalmente no seu nome. Quando precisar da casa, conte conosco. Muito obrigado, a sessão será interrompida por 2 minutos. O Brasil quer incentivo.
de cada foi o teu berço, de promessa teu cordeiro. Criciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De Cravão foi o teu berço, de promessa teu cordeiro. Vamos então reiniciar os trabalhos dessa noite. Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Farão uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Douglas Matos, o ouvidor geral, o senhor Décio Correia Júnior, pelo período de até 15 minutos, 20 minutos, de repente no máximo. Convido para que adentre a casa. Pois é porque tem mais outra pessoa que vai fazer os... Eu vou te deixar 20 minutos aí para te fazer as tuas considerações. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que foi o autor desse requerimento. Não, mas... Tá bem, vamos lá, improviso mesmo. Não sou pastor, mas eu tento, né? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor vereador, meus cumprimentos ao ouvidor geral do município. Veja bem, naqueles dias em que o país encontrava-se em boa parte em pânico, acho que um certo exagero da imprensa, pelo menos de parte da imprensa, em função da gripe suína, H1N1, nós assistimos uma ação da Prefeitura, do Poder Público Municipal, nós presenciamos, que nós elogiamos aqui na tribuna da Câmara, cumprimentar também a secretária aqui, a Giovanni, uma ação de montar um hospital de Campana muito interessante, acho bastante razoável, elogiada por todos, inclusive pela oposição aqui na casa. E no meio daquele episódio, aquele assunto muito comentado, um assunto que tensionava a sociedade, que dele se falava, hoje nós já, como o episódio já passou alguns dias, a gente está um pouco distante daquele sentimento, mas havia em todos nós, eu mesmo viajava com álcool no carro, né? Todo mundo se cuidava nas instituições, nas repartições, onde a gente andava, no escritório, na vida, em casa, o máximo de cuidado, porque, de fato, houveram vítimas fatais na cidade. Pois bem, algumas pessoas, senhor ouvidor, presenciaram que dentro da ouvidoria, alguns funcionários, evidentemente, que não aqui em nenhum momento disse que tenha sido orientado pela ouvidoria ou pelo próprio prefeito, que a ouvidoria é um órgão do gabinete. Presenciaram pessoas pessoalizando uma espécie de retorno por parte do prefeito, perguntando a quem havia estado no hospital de Campana
em nome do prefeito, se estava tudo bem, se a família estava bem, etc., depois do atendimento. Isso, evidentemente, talvez até Vossa Excelência nem saiba, mas isso não pode, no Brasil não pode. Isso fere o princípio da impessoalidade. Esse assunto, na verdade, dele eu fui informado com uma notícia do Diário Catarinense. Depois eu fui ver, fui conversar com as fontes, que evidentemente aqui eu não vou poder citar, são fontes, né, nossas, e elas confirmaram isso. Mais tarde, alguns vereadores chegaram a conversar com pessoas que disseram que receberam um telefonema, né, pessoas conhecidas nossas, né, nesse sentido. Na época, eu achei necessário nós fazermos um esclarecimento desse assunto, né, porque não se justifica o poder público, o executivo, o chefe do poder executivo fazer um uso pessoalizado, não estou aqui acusando o prefeito de tê-lo feito de forma involuntária, né, não tem informação nesse sentido, mas não pode que esse alerta sirva para da situação que ocorreu, se ocorreu, para que isso não se repita. Era essa a ideia, não fazer nenhuma acusação. Eu não, sinceramente, não o conheço, não o conheço mesmo, estou conhecendo hoje, conheço alguns secretários já e tenho por eles muito carinho, muito respeito, não tenho pessoalmente nada contra nenhum, né, nenhum secretário, nenhuma secretária, mas em particular, mas essa atitude seria uma atitude que feriria o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal. Só estou repassando aqui, senhor presidente, essa situação, para explicar o ambiente em que esse requerimento foi feito, né, para que não se repita a quebra do princípio da impessoalidade, que seria uma espécie de promoção pessoal. Né, uma espécie não, seria promoção pessoal, né, que não pode. Concluindo, senhor presidente. Então era isso que estava colocado, era nesse ambiente, né, não vai aqui, não vou carregar nas tintas, nos adjetivos, etc., não, até porque não é o meu perfil, né, apesar de que cumpro meu papel de fiscalizador, tento cumprir meu papel de fiscalizador, e quero só concluir dizendo o seguinte, senhor presidente, que a gente escuta todo dia uma série de coisas. Nem tudo que se fala a gente necessariamente faz repercutir, mas como repercutiu no Diário Catarinense, como vereadores ouviram, né, pessoas dizerem para eles, que tinham, pessoas da sua ligação política, pessoas da sua confiança que tinham recebido ligações, pessoas aqui de São Simão, com uma conotação de promoção pessoal, aí não podia eu, como vereador, assistir uma situação dessa e não cobrar. Né? Aí é nosso papel solicitar o esclarecimento e principalmente que se evite, né, situações como essa, que às vezes é até por desaviso do próprio servidor, do próprio funcionário. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o ouvidor, então. Boa noite a todos. Realmente, como o vereador falou, era um momento muito delicado. Não sei se vocês lembram quando aconteceu isso, era estado de emergência decretado, né? Aulas suspensas, e o poder precisava de tomar uma atitude ali, de manter a suspensão das aulas, e eles começaram, o que a gente faz? Como é que a gente vai ter essa resposta, né? Daí eram, se não me engano, nos 3 dias primeiros que passaram, quase 350 pessoas, um número parecido com esse, né? E foi passado pelo diretor executivo de comunicação para telefonar para essas pessoas. Agora, houve assim essa interpretação, eles começaram a ligar e as pessoas não queriam passar informação. Tu imagina assim, tu está na tua casa e de repente toca o telefone, tu esteve lá, e como é que tu está? Ou como é que está o teu filho, como é que está o teu esposo, tu atrás de tal pessoa. Pessoal, peraí, mas quem está ligando? Mas por que você quer saber disso? Mas o que está acontecendo? Né? Nem todos queriam responder essas coisas, né? Então, os próprios atendentes interpretaram que dessa forma estava mais fácil de se chegar nesse ponto. Quando se falava que era da prefeitura, do prefeito Cláudio Salvaro, eles chegaram a esse ponto de... Né? Mas isso foi assim, num dia e no outro dia já parou, não foi nem metade dos que foram telefonados foi utilizado, porque é aquela coisa, a interpretação, né? O atendente ali interpretou que podia fazer uma coisa desse tipo.
Eu gostaria que nós fosse rápido por causa do tempo, mas tudo bem. Vereadora Romana, mas que seja rápido, vereadora. Então tá. Obrigada, presidente, colegas vereadores, secretária, Ângela, todos que nos visitam bem rapidinho. Décio, né, ouvidor. Décio, obrigada pela disposição de vir aqui, mas assim, eu entendo essa dificuldade de as pessoas darem informação, mas eu não consigo distinguir, né, por que então não responder. Não, aqui é da ouvidoria do município, em nome da Secretaria de Saúde, nós gostaríamos de saber como se está e personalizar. O prefeito Clésio Salvário parece muito mais trote. Alguém ligar para minha casa e dizer, olha, o presidente da República, né, quer saber como é que tu tá, do que, olha, aqui é do Ministério da Saúde, foi prestado atendimento no dia tal, você foi constatado que tinha gripe H1N1 ou tais sintomas, e a secretaria está fazendo um acompanhamento, parece muito mais oficial. E vocês tinham dados das pessoas, né, para mostrar que de fato era algo oficial. Então, assim, que esse cuidado realmente fosse tomado. Porque, de fato, há 5 princípios constitucionais, como disse o vereador, e um é da impessoalidade. E é preciso que seja respeitada, né? Então, que, assim, de fato, a ouvidoria sirva para prestar contas para os munícipes em nome do município e do Poder Executivo, resguardando sempre os princípios constitucionais, tá bom? Obrigada. Com a palavra o vereador Giovanni Zappellini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Pelo que o nosso ouvidor falou, já deixou bem claro esta casa, a forma como foi feitas as perguntas via telefone foi uma questão da pessoa que estava ao telefone, do funcionário que estava fazendo as perguntas para o cidadão cristiumense. Em momento algum, a administração pública orientou para fazer daquela forma. Isso? Correto isso? E também, imediatamente após a denúncia ou o questionamento junto à administração pública de que as pessoas que ali estavam junto ao telefone estavam agindo desta forma, foi pedido para mudar a forma de pergunta ou encaminhamento das perguntas. Correto? Foi isso? Então, ficou bem claro que em momento algum a administração pediu que fosse feito ou fosse usado o nome do prefeito, mas mesmo assim, a partir do momento que soube que isso estava acontecendo, foi pedido para mudar a forma de como perguntar às pessoas. Era só essa pergunta para deixar bem claro à nossa população, ao povo que está nos assistindo e à imprensa presente. Vereador Giovanni, só uma partezinha. Vou ter que complementar meu tempo, mas é que depois daquele incidente chegou algumas informações a mim que em algumas situações, assim, e eu não quero polemizar e nem levar isso adiante, mas eu estou só fazendo esse alerta e pedindo que se tome cuidado. Depois daquela situação, vereador Giovanni, eu recebi relatos de pessoas que ligaram para a ouvidoria e que disseram, e assim, eu repito, eu não quero levar isso adiante para não polemizar, o objetivo é resolver, mas que receberam resposta do prefeito Clésio Salvário. Então, mais impessoal do que isso, depois daquele incidente, né? Então, eu não sei se já houve esse procedimento na ouvidoria de o prefeito retornar e dar retorno a algumas ligações que foram questionadas na ouvidoria, mas de fato, assim, a ouvidoria é fundamental, é um instrumento que ajuda o munícipe a ter contato direto com o município, mas tem que ser resguardados os 5 princípios constitucionais da administração pública. Então, não vou polemizar, vereador, mas isso foi recente. Receber o telefonema do prefeito respondendo, foi relato que eu ouvi. Questionamento da ouvidoria. Obrigada. Vereador, então, mas já foi tomada as providências legais e eu acho que o fato tem feito, o papel da administração naquele momento foi de preocupação com a nossa comunidade. E aí sim, é um papel também da administração pública, seja ela de que município for do nosso país inteiro. Sempre prezar para a saúde do nosso povo. Muito obrigado. Vereador Douglas, tem um minutinho para dar uma paradinha. Bem rapidinho mesmo, senhor Lauro. Veja bem, ouvidor. Duas questõezinhas bem simples. Eu acho que Vossa Excelência mesmo sabe que houve um erro, né, de impessoalidade, é fato. Agora, isso não se justifica. O Giovanni, o chefe, é sempre responsável pelo subordinado na administração pública, mas a gente sabe que na prática não é assim que as coisas acontecem, né?
ele é responsável, mas ele não está ali 24 horas. Tinha gente que cobrava que o presidente Lula tinha que saber o que acontecia lá no Iapoque há pouco tempo atrás, né, com o servidor, você lembra, né, em episódios aqui, e o presidente dizia que não tinha como ter controle de uma situação nacional. Eu também acho que não dá nem para ter controle, às vezes, do que acontece dentro de casa. Sinceramente, essa é a minha opinião. Mas eu quero aqui, ouvidor, seu Lauro, concluindo bem rapidinho, lhe elogiar pela sinceridade. Tá certo? Você veio aqui, falou o que aconteceu, reconheceu que havia um erro. Da minha parte, o assunto está resolvido. Porque essa atitude, se não for repetida, a atitude de ser sincero, ser claro, transparente, aqui na Câmara de Vereadores, né, na frente da oposição, não é fácil reconhecer um equívoco, mas a gente também é humano, a gente sabe que essas coisas acontecem. Da minha parte, aqui, apesar da crítica sincera que faço pelo que ocorreu, quero externar e deixar claro o meu sentimento de muita satisfação em ver as palavras sincero e o reconhecimento do erro, porque errar é humano. E é esse o meu entendimento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Vereador Otávio Teixeira. Nunca esquecendo do tempo, seja rápida. Não, mas é rapidinha mesmo. Boa noite, senhor presidente, né, senhor Lauro, todo o público aqui presente. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Valdeci, a Clélia, a Santina e o Miguel, do bairro Linhanta, a Shellen, educadora, a Jovita, profissional de saúde, a Silvânia e o Cláudio também, que estão presentes aqui esta noite com a gente. Bom, eu queria colocar, né, Décio, primeiramente, parabenizar pela tua postura. Eu acho que na vida a gente tem que ter sinceridade, né, e foi um ato teu de bravura que poderia, de repente, nesse momento, fugir do assunto ou dar outros esclarecimentos, outras justificativas, mas não, tu foste firme, né, e realmente colocou que houve um erro e que a partir do momento que foi constatado esse erro, né, técnico, ele foi revertido e ele foi sanado e resolvido. E que este momento sirva para que outros erros não aconteçam, né? Na vida da gente, a gente tem que ter essa postura. Quando a gente erra, todo ser humano erra, que a gente tenha o cuidado de, a partir de agora, tomar os cuidados para que isso não aconteça e que a gente nunca infrinja realmente a lei. Mas eu gostaria, vereadora Romana, né, de só colocar um ponto que, aí eu faço a defesa aqui, que se o prefeito Clécio Alvaro pessoalmente ligou para algumas pessoas e perguntou em relação ao atendimento, eu acho que isso não é crime e eu parabenizo ele pela atitude, porque isso é acompanhamento que o prefeito deve ter sim presente à sua população. E queria dizer mais, o prefeito Clécio Alvaro é o prefeito que acorda de manhã cedo, vai aos postos de saúde e fiscaliza como está sendo o atendimento da população. Eu acredito que nunca fugir da legislação. Agora, ele tem sim o direito e o dever de, junto à população, ver como está o atendimento. Sim, vereadora. Obrigada. Bem breve, seu Lauro, bem breve você. Eu também admiro a capacidade de trabalho do prefeito, mas assim, o relato que eu ouvi, Tati, é que alguns questionamentos sobre serviços e tal foram feitos para o município e que teriam ouvido do prefeito que ele estava fazendo aquilo, entendeste? Então, por isso eu disse para o Décio também, admiro, né, a coragem dele, a sinceridade, que não queria polemizar, mas que se tivesse cuidado, porque uma coisa é o prefeito, dentro da competência dele de prefeito, estar presente, ele tem que tentar fazer isso o máximo possível. Outra coisa é personalizar ações institucionais. Então, só para que na ouvidoria, que é um órgão importantíssimo, que não aconteça a personalização de atos administrativos. Tá? Não, com certeza, vereadora. Eu acho que a questão da ilegalidade, a gente vai estar aqui para fiscalizar e que isso não ocorra novamente. Mas eu ressalto mais uma vez e termino minha fala, seu Lauro, né, para ser rapidinha, que a função do prefeito municipal também é acompanhar e ver o atendimento que está sendo feito pelo município. É isso. Obrigada, presidente. Eu penso que todos os vereadores ficaram bastante satisfeitos, eu pelo menos fiquei. Acho que foi um ato de grandeza do Décio e mais de grandeza ainda do nosso colega vereador Douglas Mato, que pediu essa vinda que ele viesse para esclarecer. Acho que foi 2 atos de grandeza que a Câmara teve essa noite. Eu simplesmente fico muito satisfeito com isso. Isso engrandece a casa. Eu deixaria esses minutinhos finais para que ele fizesse suas considerações finais. Gostaria também eu fico satisfeito, assim, a ouvidoria está aí para, a função da ouvidoria é ouvir a reclamação de cada um e tentar fazer com que a gente tenha soluções
para o coletivo, né, que atinjam o coletivo, e não só aquela pessoa que está reclamando, né, e naquele momento foi um erro, assim, um aprendizado também de como tratar, que muitas vezes ali são as pessoas que estão fazendo atendimento, né, é complicado. Dali sai as reclamações que a gente vem de todo jeito, assim, né, coisas até que são absurdas. Pessoas que ligam xingando e coisas assim, né. Mas estou aí à disposição para se precisarem de mais esclarecimentos a respeito da ouvidoria. Tá? Não, nós até hoje nós temos com o nosso tempo encerrado, nós temos mais uma pessoa que está aguardando e com pressa para fazer uso da palavra. Eu suspenderia os trabalhos por 2 minutos. Nós vamos então dar início ao nosso trabalho novamente, dar reinício. Eu convidaria o vereador Giovanni Zappellini que tomasse assento à mesa aqui, participasse da mesa com a gente. E ainda vai fazer uso nessa noite da palavra. Fará uso por um espaço de até 30 minutos a secretária do Sistema Social, Giovânia de Sá Rodrigues, que discorrerá acerca da liberação do FGTS para as pessoas atingidas pela cheia do início deste ano. Desta forma, eu gostaria de convidá-la para que adentre o plenário e tome assento à mesa. Giovanni, quer isso? Participa aí. Ah, então não, tá legal. Tá bom? Não. Com a palavra, então, a nossa convidada. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores e a todos aqui presentes. E para mim é um prazer estar novamente aqui. E agora, nesse momento, fomos convidados para esclarecer algumas questões referentes ao fundo de garantia, que é referente às enxurradas que ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e março. Pode continuar com a palavra. Então tá. Bom, a gente trouxe toda a documentação do que ocorreu no mês de janeiro, onde foi decretada situação de emergência no município no dia 3 e no dia 4. E ali pelo mês de agosto recebemos então a aprovação da Defesa Civil Nacional, em que o município foi então liberado o fundo de garantia às pessoas atingidas. O que é bom lembrar é que essas pessoas atingidas, todas as casas, todos os bairros, nós temos que registrar. Então não podemos simplesmente dizer que aquele bairro, aquela comunidade foi atingida sem que comprovamos. Por isso é feita toda a documentação. Houve algum equívoco onde as pessoas, os munícipes, nos ligavam e nos perguntavam, mas eu fui atingido e não fui contemplado. Eu tenho aqui 3 avadãs, toda a documentação, onde, naquele momento, somente aprovado no mês de janeiro, dia 3 de janeiro, aprovado. Estamos aguardando e acreditamos que, agora, nesta semana, nós teremos aí os demais 30 bairros aprovados, que foi referente à enxurrada do mês de fevereiro e ao vendaval do mês de março. Então, esses 2 nós estamos aguardando, alguns vereadores nos procuraram e nós deixamos bem claro, caso vocês tenham como provar, porque nem a Defesa Civil, que está aqui comigo, a Ângela, e nem a assistência social foi chamada no mês de janeiro nesses bairros que estavam reclamando que não estavam nessa documentação. Porém, os bairros que comprovaram, como foi o caso do Sangão, nós fizemos uma errata e foram contemplados sem problema nenhum.
Então, alguns vereadores perguntavam, nós pode trazer, então, a foto ou alguma coisa que comprove, vamos fazer uma errata e sem problema nenhum acrescentar. Isso é aceito, tá? Então, o que nós estamos só aguardando, para deixar bem claro, é o mês de fevereiro e março. E acreditamos que essa semana teremos aí os 30 bairros aí declarados. E aí, se não fizerem muitas exigências para que a gente defina por rua, que o que dificulta muito o trabalho, acreditamos que a gente consiga contemplar os 30 bairros aí antes do Natal. Alguém tem algum questionamento a fazer? Algum vereador quer fazer algum questionamento? Bom, são 30, nós temos... Tá, vamos lá, deixa eu abrir a documentação toda. Vamos lá. Tá, bairro Paraíso, só assim, ó. Paraíso, Tereza Cristina, Centro, o Vendaval atingiu a região central, todas foram batidas fotos, foram todas registradas. Está aqui toda a documentação que foi encaminhada. Mina do Mato, Paraíso, São Simão, Vida Nova, Cristo Redentor, Renascer, Próspera, Brasília, Ana Maria, Vila Francesa, Bairro Universitário, Santo Antônio, Renascer, São Sebastião, São Luís, Vida Nova, Paraíso novamente, Cristo Redentor, Vila Zuleima, Pio Correia, Centro, Santa Bárbara, Santa Augusta, Vila Manaus e Pinheirinho. Respondi os bairros? Bairro Brasília. Sim, Vendaval. Bairro Brasília, Vendaval. Aqui está declarado por bairro. O que pode acontecer? A Caixa Econômica, no primeiro decreto, nos solicitou, e a Ângela e toda a equipe se envolveu muito, foi para definir por rua, porque eles queriam por rua tudo comprovado. E o que nós estamos tentando dessa vez? É que todo o bairro seja contemplado. Até porque vai ser bom para aquecer a economia aí, se já... Caixa Econômica e Defesa Civil Nacional. Tá, então, existe aí todo um trabalho, estamos aguardando, e foi feita toda uma mobilização. A Ângela e nós ligamos, né, Ângela, toda semana solicitando que seja feito esse repasse do Fundo de Garantia para auxiliar essas famílias. O governo do município como um todo mobilizado para isso, tá? Então, foi feito, está tudo documentado, e acreditamos que os 30 bairros aí serão contemplados e que para Criciúma será muito bom. Naquele decreto do mês de janeiro, vocês acho que alguns acompanharam os trabalhos desenvolvidos no centro de eventos, e foi motivo para nós de felicidade, porque eu acredito que onde há planejamento há sucesso. Se você planeja, você organiza, alguma coisa pode sair errado. Mas se você não planeja, muita coisa pode sair errada. Então, planeje, organize, e isso foi o exemplo do Fundo de Garantia do mês de janeiro. E acreditamos que fevereiro e março nós vamos aprimorar e melhorar ainda mais o atendimento à nossa população. Vereador Douglas, do vereador Camisa. Legal, muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos acompanha, a Ângela, Giovana, boa noite. Eu posso dizer que, de certo modo, estou contente que a tua explanação contempla, não sei se no segundo momento, o bairro Paraíso, mas aí eu faço uma pergunta, né, e estivemos numa reunião lá no bairro Paraíso, onde a população estava indignada com a postura do governo municipal, e esteve lá naquela reunião esse vereador, a vereadora Romana, não que a gente não deva ir nas comunidades, o deputado federal Acélio Casagrande, né, a direção da Associação de Moradores, o representante do vereador Hulk, se não me engano, essas pessoas, e o representante do deputado federal Bueiro. E aí a comunidade faz toda uma articulação, chamando essas pessoas, informando de que o município, por conta, né, de uma situação que ocorreu num determinado bairro, não se fez presente. Cria toda uma situação, um clima
de constrangimento, de angústia para aquelas pessoas, né? E inclusive citaram que a Ângela esteve lá no período, viu as casas, participou e não, quando voltou lá, inclusive disse que aquele bairro não tinha sido contemplado. Sim. E as pessoas disseram, não, mas a Ângela esteve aqui e viu a minha casa inundada da água e agora nós não estamos contemplados. Então eu não consigo entender, né? E agora a senhora vem aqui e faz esse relato que está tudo resolvido, tudo maravilhoso, e aquela comunidade sofreu lá por um período de 2, 3 meses, além de ter sofrido por conta da enchente, e depois sofreu pela angústia de ver no jornal estampado determinados bairros estão sendo contemplados, determinadas pessoas estão sendo contempladas, né, para acessar o fundo de garantia, e eles que visivelmente tiveram a presença da Ângela, que foi muito citado, não estavam contemplados naquele relatório lá dos jornais, que os jornais publicaram aí. Inclusive, naquele dia, naquela reunião, o município foi convidado a estar lá. Né? Não sei quem do município, mas a própria Ângela, a Defesa Civil, a própria Secretaria, e não foi ninguém lá prestar esclarecimento. Então, não consigo entender como é que agora a senhora vem aqui e diz, não, está tudo resolvido, tudo maravilhoso. Então, é a ausência do município no momento que a população chama, população carente, angustiada, né, sofredora, perdeu os seus bens, e aí eu não consigo entender essa coisa. Como é que agora a senhora, por conta do chamamento que a gente fez aqui, aí está tudo maravilhosamente resolvido. Então eu gostaria de entender isso, certo, e que a senhora explicasse por que não foram lá naquele dia, quando a comunidade chamou, e essa explicação que a senhora está dando aqui para nós, fosse dado lá naquela oportunidade que, aí sim, na viva voz ali com a comunidade, diria para cada um, não se preocupem, que vocês estarão sendo contemplados no próximo chamamento. Por que essa demora do atendimento, né, para aquela comunidade, principalmente, que foi aqui que mais reclamou? Obrigado, senhor presidente. Vereador Camis, acho que é bem importante colocar, não estamos colocando que foi tudo maravilhosamente bem resolvida. O que eu vim aqui fazer é colocar o que nós decretamos. Nós fomos chamados no bairro Paraíso, no mês de março, estivemos lá. Eu não tive problema nenhum em não dormir 3 ou 4 noites. Não teve problema, a gente atendeu, eu atendi a população, fazer café, almoço, janta, não tem problema. É meu trabalho, fui chamada para isso, sou técnica e por isso eu estive lá. O Paraíso está aqui contemplado no mês de fevereiro, a população esteve na prefeitura e nós explicamos para todos que estiveram na prefeitura, estava claro para eles. E foi fevereiro, tanto que está aqui no Avadana a documentação para vocês acessar sem problemas nenhum. Então, assim, o que é interessante colocar é que as pessoas se posicionem em qual enxurrada elas foram atingidas. E todas as ligações que nós recebemos, sem passar uma, nós fomos atender. Nós atendemos aos 30 bairros no mês de fevereiro e de março. Nós atendemos aos 18 bairros no mês de janeiro. Resolvemos uma coisa de cada vez. Os de janeiro já foram contemplados. Os do mês de fevereiro vão ser contemplados agora, que foi o Avadã enviado num outro momento. E por isso que eu digo que as questões estão todas sendo encaminhadas. E a comunidade teve lá, do Tereza Cristina e do Paraíso, e nós atendemos, e eles serão contemplados agora, sem problema nenhum, essa semana. Mas nós estamos aguardando a Defesa Civil Nacional se posicionar. Com a palavra o vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, acho que a secretária já nos respondeu, declarou bem, deixou a questão bem clara ali com relação, que são duas situações climáticas distintas. Primeiro teve a inundação, depois o vendaval. E também depois uma segunda oportunidade, em fevereiro e março, a inundação novamente. Então, esse problema do bairro Tereza Cristina e o Paraíso, provavelmente seja na segunda, mas é pela informação da secretária, que estão sendo atendidos e faz referência ao mês de fevereiro. Correto, Vanessa? Correto. Também. Correto, fevereiro está aqui. Então, olha bem, a questão dos bairros na segunda etapa é que fizeram por bairro, porque é questão de vento, vendaval, e aí não precisa ser discriminado por ruas, mas a questão da inundação, a gente sabe que num determinado bairro,
tem uma rua que é mais baixa, outra é mais alta, aí tem que fazer realmente por ruas. E foi isso que foi feito. Isso mesmo. Então, tá, muito obrigado. Até interessante, complementando ao que o vereador Giovanni falou, nosso objetivo, se nós pudéssemos contemplar toda a Criciúma, é melhor para o município. A economia geraria melhor, empregos e tudo mais. O que nós queremos é o melhor para o município, porque nós trabalhamos o coletivo, não queremos contemplar aquele ou aquela. E nós até colocamos para a comunidade do Tereza Cristina e do Paraíso, que nos trouxessem, vereador, a foto, que seria bem fácil de nós anexar. Só que não recebemos a de janeiro. Porque de fevereiro eles foram contemplados. Digo, caso vocês forem contemplados de janeiro e nós não estivemos lá, porque não fomos chamados, eu estou falando pela Secretaria da Assistência Social e a Defesa Civil, segundo a Ângela relatou, também não foi chamada, e no mês de fevereiro foi chamada, e lá nós estivemos em fevereiro, levamos o que aquela comunidade precisava de benefícios emergenciais, como cesta básica, telhas para cobrir as casas, e aí vários outros benefícios para amparar essas famílias. Esse foi o nosso trabalho realizado. E pedimos, tem fotos, tragam para nós que a gente anexa e, tranquilo, a gente vai encaminhar. Só que não recebemos. Vereadora Romana. Os dois. Hoje o vereador Douglas está representado aqui. Secretária, eu gostaria de fazer uma sugestão e uma observação. Nós estivemos nessa reunião no bairro Paraíso, acho que há uns 30 dias, e realmente assim, tinha muitos moradores, a presidente da Associação de Moradores, e eles estavam enfurecidos. E talvez então esteja faltando aí um encontro de informações. Então eu gostaria de deixar como sugestão, Ângela e secretária, se vocês pudessem chamar a presidente do bairro, e que ela chamasse os moradores, para que vocês pudessem então conversar, porque no entendimento deles, aconteceu em janeiro, eles foram atingidos e tal, e aí não foram inclusos, e aí por isso então estavam enfurecidos. Que bom que já foram inclusos no vendaval de fevereiro, mas de qualquer forma, por consideração aos moradores e até para eles sentirem segurança, se vocês pudessem então pedir essa reunião no bairro Paraíso com a presidente do bairro, eu acho que seria de grande valia. Eu tenho que representar aqui agora, tenho que exercer a representatividade que me foi delegada pelo vereador Douglas. Ele gostaria de saber se vocês têm uma estimativa de valor do quanto isso representa desses 30 primeiros bairros que foram liberados e esses outros 2 avadãs, os bairros que estão inclusos neles, que quantia seria, assim, qual seria o valor? Sim. E agora, bem rapidinho, secretária, só uma observação. Desde janeiro, aqui na casa, a gente vem pedindo a estruturação da Defesa Civil. E quando falaram, enfurecidos, que tinham feito contato e a Defesa Civil tinha ido lá, mas que não tinha havido resposta devida e tal, e foi questionada a atuação da Defesa Civil, mas foi unânime de todos os vereadores, representantes, deputado, o próprio deputado que estavam lá, o reconhecimento do trabalho da Ângela. E é humanamente impossível que, com a quantidade de desastres que nós temos presenciado e vivenciado na nossa cidade, que ela dê conta, sem uma estrutura formal, sem um marco regulatório, um aparato jurídico e estrutura material e humana mesmo. Então, nós estamos terminando o primeiro ano, tivemos aí esse ano experiências terríveis, o novo ano vai começar, o verão está aí, a gente sabe que no verão as chuvas são mais intensas, e nós gostaríamos muito de ver o 2010 começar com uma defesa civil estruturada legalmente, materialmente. Eu já ouvi que isso parece que mais uma vez está encaminhado, mas já esteve também e não veio. Então a gente fica aqui na torcida para que antes do fim do ano a gente possa votar esse projeto que votaríamos com certeza, com bastante alegria e sabendo da importância que tem a Defesa Civil. Obrigada, secretária. Obrigada, vereadora. Eu acho que a primeira sugestão é bem tranquilo, tá? Até porque lá, todos aqui acho que conhecem, nós temos o Centro de Referência da Assistência Social no bairro Paraíso, que tem
uma articulação muito grande com a comunidade, com as famílias daquela região, e foi feita algumas reuniões referentes às churrascas, mas sem problemas nenhum, a gente está indo lá novamente conversar, nós somos abertos a isso, estamos em reuniões à noite nas comunidades, sempre atendendo essas comunidades. Outra questão que o vereador Douglas ali fez através da Romana, que é referente ao valor, nos 18 bairros, a expectativa era de 30 milhões. Em 30 bairros, isso passa dos 50 milhões. Isso para o município não é bom, é maravilhoso, para o comércio é muito dinheiro, isso vai dar um giro muito grande na economia. Quanto à última da Defesa Civil, vereadora, a gente está... na verdade, a Defesa Civil, ela é vinculada ao gabinete. Eu percebi que o projeto está andando, mas eu digo assim, que a gente está, até semana retrasada, deu um vendaval, e era 9 horas da noite, eu e a Ângela fomos para os bairros, e fomos com os carros da secretaria, levamos lona, fomos com capa de chuva e bota e entramos sem problema nenhum. A gente está dando todo o apoio para a Defesa Civil enquanto secretaria, até o apoio às famílias atingidas. Nós fizemos o cadastro socioeconômico, o que antes nós não tínhamos e não existe das enxurradas dos anos anteriores. Nós procuramos fazer isso tudo muito correto para que essas famílias, nenhuma, deixe de receber os seus benefícios. Então, elas foram atingidas, 2, 3 dias após, nós estávamos lá com os caminhões entregando as telhas para cobrir essas casas. Nós só estamos com uma família com dificuldade, porque estava numa área difícil, de risco, e a casa já estava com problemas de estrutura muito grandes. Mas que nós fomos, assim, a Secretaria dá todo o apoio para a Defesa Civil, para que ela se reestruture. Conversamos já com o prefeito, ele está à disposição a fazer isso, tanto que já foi encaminhada toda a questão da Defesa Civil e estrutura. Ok? Obrigada. Com a palavra, o vereador Vanderlei Zilli. Sempre pedindo aquela rapidez, se for possível. 3 minutinhos para ficar satisfeito, vereador. Não, já é bom, né? Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a secretária Giovana, a Ângela, e não se discute o trabalho de vocês, dá parabéns, porque realmente vocês trabalharam bastante e trabalham, e é reconhecido o trabalho de vocês da forma que vocês fazem, né? Estando presente. Geralmente, se podia ser outro secretário, está ausente e mandar a equipe, mas vocês estão na linha de frente, você e a Ângela. Então, parabenizar o trabalho que você desenvolve em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Criciúma. E dizer que a presença de você, da secretária aqui, seria importante, né, que tivesse alguém da Caixa Econômica, porque nós aprovamos 2 requerimentos aqui, um da autoria do vereador Douglas Matos, solicitando a presença da secretária, e eu aprovei, uma de autoria desse vereador, a presença da Caixa Econômica, representando a Caixa Econômica. E era interessante, quando houvesse a vinda da secretária da Caixa Econômica, que viesse também aqui as comunidades que estavam em questão, que fazia parte do requerimento, que é da Tereza Cristina e do Paraíso, que nos procuraram porque até então não tinham sido contemplados, né? E eu vejo assim o diferencial que causou certo transtorno, que eu ouvi as manifestações nas rádios, é de que bairro tal foi contemplado a rua A, B, C e D e ficou outras fora. Pô, mas como? A minha casa debaixo d'água também não foi contemplado. E assim a gente via as reclamações. Pelo que eu ouvi da secretária, parece que agora está sendo feito por bairros, contemplar todas as ruas do bairro, assim fica contemplado todo cidadão que realmente foram prejudicados, né, pelas enxurradas d'água e vendaval que houver na cidade. Então, eu subi a tribuna, né, para parabenizar o trabalho de vocês. Eu espero que realmente seja contemplado todos esses bairros, principalmente esses 2, porque quando se fala em alagamento de Criciúma, já os primeiros bairros a ser citados, Paraíso, Tereza Cristina e lá vai, né? E a gente ficou realmente preocupado quando não aparecia na primeira lista esses bairros. E agora ficamos satisfeitos, contentes, que realmente a secretária dando uma notícia boa para nós, de que esses bairros, mais de 30 bairros estão sendo contemplados, e esses bairros que faziam questão, que era citado no seu requerimento, também está sendo contemplado. Então, é isso. Parabéns a toda a sua equipe, né, de secretaria, e a Ângela pelo trabalho em frente à Defesa Civil. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Zé Teixeira. Eu vou lhe dar 10 minutos, vereadora, para você não reclamar. Não, mas eu tô falando 10 minutos, mas é de brincadeira, ela sabe. Obrigada, seu Lauro. Bom, boa noite, Giovana, né? Uma boa noite para você,
para a Ângela, que nessa noite estão aqui para responder algumas perguntas. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para depois eu concluir da sequência do meu raciocínio. A liberação do Fundo de Garantia no mês de janeiro ele não foi feito porque a Defesa Civil não foi acionada por aquele bairro para constatar o in loco que aconteceu. Foi isso? Quando ocorrem as enxurradas, vereadora, a comunidade entra automaticamente em contato com a Defesa Civil. Certo. Onde a Defesa Civil vai e o bombeiro ou Polícia Civil e aí toda essa estrutura que tem disponível para atender as comunidades. E nós não temos relatos nem no nem no socioeconômico, onde mesmo nós temos o CRAS lá, que a comunidade procura automaticamente a assistente social que está lá ao lado dela, para fazer esse relato. Então, por isso não entrou. Tá? Mas fevereiro foi por quê? Porque chamaram, nós tivemos lá, relatamos, isso já está aqui desde fevereiro relatado, não foi incluído agora. Desde fevereiro, quando essas famílias foram atingidas. E uma das questões que amenizou muito Paraíso e Tereza Cristina foi aquela questão que fizeram do rio ali, próximo ao Habitar Brasil. Então foi feito todo um trabalho ali. Então por isso não houve as enxurradas como ocorreram nos anos retrasados. E uma das questões que o Paraíso trouxe também, que a gente tem registrado, é que em 2007 houve uma enxurrada muito grande em Criciúma. Eu não estava na prefeitura, mas eu tive a notícia. E eles achavam que esse era de 2007. Então houve equívocos, mas que para a gente estava resolvido. Mas conforme a vereadora falou, a gente estará lá conversando com a comunidade novamente. Tá, a informação, então, que haverá o recebimento do Fundo de Garantia do mês de fevereiro, a comunidade já foi informada disso? Não, ou porque ainda não houve uma informação em relação a isso? Nós estamos aguardando a Defesa Civil Nacional nos posicionar. Ok. Aprovado. Certo. Eu acredito, né, Giovana, e aí nós temos que ter o mesmo discurso aqui nessa casa. Né? Nós temos que estar dentro da legalidade. Né? E eu acredito que, constatando a legalidade para a liberação, ok, né? Eu acho que cabe agora a gente pressionar tanto a Defesa Civil quanto a Caixa Econômica para que consiga liberar esses recursos. Eu não consigo entender, né, e eu não vejo como a Prefeitura Municipal não querer liberar esse recurso. Né? Um recurso carimbado, que é específico para isso. Qual seria o prefeito louco da cabeça que não gostaria de liberar esse recurso? Até porque entra no nosso discurso aqui que isso vai fazer uma movimentação econômica do município muito grande. Né? Então não tem, eu não vejo, né, nenhum motivo para que o nosso prefeito não queira fazer essa liberação. Claro que dentro da legalidade, eu acho que nós temos que ter esse discurso, porque não é porque de um lado é assim, de outro é assim, eu acho que a gente tem que fazer uma mesma fala. Né? Não determinados momentos a gente, né, cobrar de uma outra forma. Eu acredito que a gente tem que ter uma postura aqui coerente. E aí, né, eu queria, finalizando aqui, Giovana, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, né, parabenizar o trabalho da Ângela, parabenizar o seu trabalho e de toda a equipe. Né? No mês de janeiro, né, e também em fevereiro, eu pude acompanhar os trabalhos de vocês e vi, né, tu mesma, secretária, preparando café, servindo as pessoas atingidas, né, naquele momento. E eu acredito que isso, né, é importante porque é um trabalho feito em equipe e um trabalho junto. É um trabalho em que realmente quem tem o resultado e tem o atendimento é a população que mais precisa. Então eu gostaria de deixar aqui registrado na tribuna, né, dando os parabéns. É claro que muitas coisas têm que ser resolvidas, com certeza, né, a questão estrutural a gente tem que buscar. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir atenção, né, dos colegas, porque quando os colegas usam a tribuna, dificilmente eu volto a minha atenção para outro assunto. Né, então, eu gostaria de pedir também a colaboração dos vereadores. Vereador Huck, para que, né, respeitem a minha fala aqui na tribuna. Obrigada. Então, só concluindo, Giovana, dar os parabéns, né, para toda a equipe. E algumas coisas, com certeza, têm que ser acertadas, né? A questão estrutural, né? Quando a gente vê aí a Polícia Civil, o próprio Almir relatando a dificuldade que ele tem também nesses momentos, né? Ao envolvimento, à união, né? Esse sentimento de colaboração, de ajuda, é um sentimento que fica enraizado nesse momento, mas junto com esse sentimento a gente tem que lutar aí por uma estruturação para que o atendimento seja ainda melhor às pessoas que mais precisam. Muito obrigada, presidente.
Questão de ordem cedida, vereador Camisa. Pediria que fosse rapidinho. Senhor presidente, só para... Acredito que os vereadores, algumas outras pessoas, a Giovana tem conhecimento, mas para que não fique dúvida, a Caixa Econômica é um mero repassador do dinheiro que vem da Defesa Civil a partir do momento que é liberado lá, e ela é um mero repassador desse dinheiro. Ela não tem nenhum compromisso, nenhum papel de fazer o dinheiro chegar lá. Ela é um mero repassador. Esse é o papel da Caixa Econômica. Como o banco, que poderia ser o BESC, o Banco do Brasil, qualquer outro banco aí. Então a Caixa Econômica é um mero repassador desse recurso. Ponto. Uma outra coisa. A Defesa Civil Nacional vai disponibilizar, ou seja, autorizar a Caixa Econômica a disponibilizar esses recursos a partir do relatório do município. Então, se o relatório do município não contemplar as exigências nacional, não vem dinheiro. Então, tudo parte do relatório elaborado pelo município. E aí sim, vereadora Romana, embora a partir mesmo tendo a maior da boa vontade, né, e a secretária também, mas se não tiver uma estrutura, uma defesa civil com capacidade, não é de competência, com capacidade. Eu gostaria que o vereador encerrasse suas palavras, o nosso tempo está encerrado. Vou concluir, senhor presidente. Com condições de fazer a elaboração de um excelente relato dos fatos que ocorreram aqui, não vem dinheiro. Então, o princípio da coisa parte do município, não de Criciúma, de qualquer outro município, quando vir a ser atingido por qualquer sinistro. Obrigado, senhor presidente. Tanto que em 2007 não foi repassado recurso. Já em janeiro, fevereiro e março está aí para vir todos os recursos para a gente. Eu gostaria que, dependendo do tempo que nós temos escravo dele, que a secretária fizesse suas considerações finais, pois o nosso tempo já está esgotado. Vereador Ruque? Beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, secretária. Boa noite. Bom, eu queria usar um minuto só para dizer uma coisa. Tem bastante conversa, pode ter até encrenca no dinheiro não ter vindo. Agora, esse dinheiro não é recurso de ninguém. Esse dinheiro é recurso do trabalhador. Ele trabalhou, saiu da sua empresa, está retido no banco, é dinheiro dele, ele quer o que devolva na hora que ele mais precisa o dinheiro dele. Então, quero dizer, secretária, que eu acho que esse empenho do município trazer esse dinheiro para o trabalhador usar na nossa cidade só traz crescimento. Então, quero dizer que o empenho nosso, do prefeito, da Defesa Civil, da Ângela e da Secretaria, foi nada mais do que trazer esse dinheiro para a cidade, um dinheiro que é do trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, e a gente está ali para qualquer dúvida também que os vereadores tenham, e sempre que precisar também da secretaria, nós estamos aqui à disposição. Eu digo que não é a secretária, mas por trás da secretária, ou do secretário, ou do prefeito, existe uma grande equipe. E essa é a equipe com a qual eu trabalho. Técnica, especializada, competente e comprometida com a causa. Secretária, a Casa agradece, a Casa sempre vai estar à disposição dessa secretaria, a Casa reconhece o trabalho de vocês, eu acho que todos os vereadores ficaram bastante satisfeitos com o que ouviram, era isso que se queria ouvir. Eu deixaria um minutinho para a senhora fazer as considerações finais. Agradecer ao presidente, aos vereadores e às pessoas que aqui ainda se encontram na sessão, e dizer que eu estou ali à disposição, a equipe e toda a prefeitura como um todo, e para a gente vir aqui, eu só tenho uma coisa para complementar. Agrega muito conhecimento. Eu gosto de participar porque tu acaba aprendendo muito mais do que tu traz para a sessão, do que tu pode repassar aos vereadores. Muito obrigada a todos vocês. Vamos interromper o serviço por 2 minutinhos e já voltaremos.
Ô, Giovanni. Dois minutinhos já valeu. Vamos lá, né? Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem, cedido ao vereador Camisa. Senhor presidente, só informar, eu já fiz questão de encaminhar um ofício ao senhor Norival Pisolo, em agradecimento, né, desse vereador e também da comunidade ali da rodovia Sebastião Toledo Santos, que por conta de uma solicitação da comunidade, uma reunião que a gente promoveu lá no DEINFRA, está sendo instalada agora uma lombada eletrônica, né, na descida do morro, e com a instalação dessa lombada, com certeza, né, os veículos ali vão diminuir a velocidade, e esperamos que essa ação venha a diminuir os acidentes, inclusive com acidentes com vítimas, naquele cruzamento ali daquela rodovia. Então, externar aqui de novo, né, de forma de viva voz, o nosso agradecimento pela atenção dedicada àquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Sessão do dia 20 de 10 de 2009. Requerimento 126/09, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos do Colégio Marista de Criciúma, no dia 9 de dezembro de 2010. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 463/09, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: envio de informações aos policiais federal e estadual acerca do envio à Câmara Municipal de projeto de regulamentação do serviço de motofretamento, com o intuito de fazer cumprir as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista as multas que estão sendo aplicadas aos proprietários das motocicletas que fazem o transporte remunerado de cargas. Indicação 464/09. Autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: participação dos professores da FASC no Plano Nacional de Formação de Professores, conhecido como Plataforma Freire. Requerimento 127/09, de autoria da vereador Giovanni Zappellini. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do custo da antiga Codepla ao município, bem como o custo atual com a incorporação do quadro de pessoal pela administração municipal. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 465/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto: patrulhamento e colocação de arião na rua João Caetano, no bairro Milanês, fundos do cemitério municipal. Indicação 466/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto: colocação de academia de ginástica no pátio do centro comunitário do bairro Boa Vista. Indicação 467/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto: recuperação asfáltica da rua geral do bairro Montevidéu. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Sendo que nós temos aqui diversos projetos, que a maioria são projetos simples, já foi bem revisado, eu gostaria que nós só lêssemos aí o número dos projetos e fizesse um pacote. Não, senhor presidente, é que nós temos PS... Pode ser? Nós vamos ler os PS. Eu acho que já... os PDLs será votado... Tudo bem, tudo bem. Os convênios, PDLs. Tá ok, obrigado, senhor presidente. Pode fazer. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/060/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga a lei número 4.130, de 22 de janeiro de 2001, que autoriza a doação de área de terra à empresa USA Clube,
Indústria e Comércio de Confecções Limitada e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/062/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga a lei número 4.023, de 28 de junho de 2000, que autoriza a doação de área de terra à empresa Usinagem GFMAC Limitada e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização e Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/064/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 4.451, de 27 de dezembro de 2002, alterada pela lei número 4.489, de 28 de maio de 2003, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE/069/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar as áreas de terra que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de resolução número PR/010/09, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a filiação da Câmara de Vereadores de Criciúma à União dos Vereadores de Santa Catarina, o VESC, e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Pode ler outro, vereador. Eu pediria agora ao secretário que só lesse os números desse projeto para nós ser mais prático. Em votação esse aqui. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Agora nós podíamos fazer um pacote. Conforme acordo entre as bancadas dos partidos aqui presentes, nós vamos fazer somente a leitura do número dos PDL, que seria em função de todos os convênios. Então eu vou fazer a leitura dos PDL e botar em votação em bloco. PDL 050/09, PDL /075/09, PDL /077/09, PDL 078/09, PDL 081/09, PDL 082/09, PDL 083/09, PDL 084/09, PDL 085/09, PDL 086/09, PDL 087/09, PDL 088/09, PDL 089/09, PDL 090/09. PDL 091/09, PDL 092/09, PDL 093/09. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia,
E não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 27 do corrente, terça-feira, em sessão solene, em homenagem ao Lions Clube de Criciúma, no Criciúma Clube, no horário regimental. É isso aí, né, Giovanni?